Boa noite, gente. Estão me ouvindo bem? Sim, Boa noite, Leonor. Deixa eu aumentar aqui meu áudio. Deu uma travada. Tá me ouvindo? Gente, vão falando aí se o áudio tá bom, por gentileza. Então vamos iniciar. O tema da nossa live hoje é prevenção do adoecimento emocional na infância, tá? A Leonor aqui está travando um pouquinho, mas vamos aguardar também. Vão falando aí, por favor, se o áudio está bom, tá, gente? Por gentileza. Deixa eu ver aqui a internet. Parece que travou o Insta dela, sim. Deixa eu ver se ela consegue sair, né, primeiro. Porque eu tô tentando aceitar novamente, mas não está dando certo. Ao vivo é assim mesmo, gente. Deixa eu só ver se aparece ela aqui de novo. Vou convidar. Bom, quando ela não entra, né? Eu vou me apresentar aqui para vocês. Me manda um joinha se o áudio estiver bom, gente, por gentileza. Deixa eu tentar aqui de novo, que ela tá pedindo para entrar. Qualquer coisa, acho que a gente sai e entra de novo. Se ela não conseguir entrar, tá, gente? Aí eu vou, se precisar, fechar e entrar novamente. Porque parece que ela tá tentando entrar e... Aí, agora ela saiu, acho que agora vai dar certo. Peraí. Vamos lá. Faz parte. Enquanto isso, vão falando aí se o áudio tá bom, o que vocês querem saber mais sobre esse tema, que é muito importante. Aí, agora vamos ver. foi. Tá me ouvindo? Tô. Agora foi. Ainda nem comecei, eu tava aqui tentando colocar você, enfim. Gente, boa noite, então. Me mandem um joinha se vocês estão ouvindo a gente bem, tá? É um prazer estar aqui. Eu sou a Larissa Daniele, eu sou voluntária aqui no Grupo Amor Vida, na parte de palestras, tá? E antes eu queria falar um pouquinho, né, antes de nós abrir para o tema, um pouquinho sobre o Grupo Amor Vida, né? O Grupo Amor Vida, esse ano já completou 21 anos, né, que ele faz esse trabalho de atendimento gratuito, emocional à pessoa em crise através do telefone. E o telefone é o 0800 750 5554. E o atendimento, se a gente pegar o horário aqui do Mato Grosso do Sul, é das 7 horas às 23 horas. E se a gente colocar no horário de Brasília, é uma hora a mais, das 8 à meia-noite. Todos os dias, não tem feriado, não tem domingo, tá? É onde a gente vai ter ali um voluntário disponível para atendimento quando você está com alguma questão emocional. Eu sempre falo assim, que quando a gente fala que não tem com quem falar, na verdade você tem sim, você tem o GAV, você tem o Grupo Amor Vida, tá bom? E lá a ligação você não é sigilosa, né? E você não precisa se identificar, tá? É só se você quiser mesmo, né? E só também tem alguns riscos que aí a gente vai conversar com você se você aceita quebrar esse sigilo para poder buscar ajuda realmente, porque o foco são duas coisas principais que o Grupo Amor Vida vem tentar trabalhar, tentar ajudar aí a sociedade, que é a valorização da vida e a prevenção ao suicídio. E nós temos também agora, recente, o Grupo GAES, que é o Grupo de Apoio aos Enlutados por Suicídio, que tem uma vez no mês, geralmente é às quartas-feiras, se eu não me engano, a terceira quarta-feira do mês, um encontro, que aí vai ser lá na sede, que temos um número diferente, que é um número de WhatsApp, aí você tem que fazer uma inscrição para você poder ir lá. Que lá vai ser tipo um grupo terapêutico, onde você vai poder falar ali dessa dor de ter perdido alguém por suicídio, tá bom? E hoje a gente trouxe essa temática que tem muito a ver com a valorização da vida, que é uma das temáticas do GAV, né, do Grupo Amor Vida.
que é a prevenção do adoecimento emocional na infância, no qual a gente convidou aqui a Leonor, que ela é psicóloga, pós-graduada em TCC, né, que é a terapia cognitiva comportamental, na infância e na adolescência. Tem mais alguma coisa? Se quiser falar um pouquinho, Leonor, da sua formação, parece que você tem um instituto, né, que você trabalha também. Pode ficar à vontade. Eu sou formada, né? Sou psicóloga. A gente trabalha na clínica que nós atendemos, é voltada para terapia cognitivo-comportamental. Eu tenho uma especialização no público infanto-juvenil, que são crianças e adolescentes. Eu atendo adulto também, mas meu público maior, meu coração, são das crianças. Então, eu acabo atendendo muito mais crianças e deixando só alguns dias para atender os adultos. Na clínica que eu trabalho, eu estou na frente agora, né, do Instituto Ana Flávia Weiss Infantil, então eu acabo tomando conta, né, além dos meus pacientes, dos outros pacientes, das psicólogas. Então eu sempre estou à frente, né, de grupo terapêutico, para conversar com outros pais, eu dou supervisão também para as meninas. Então, se eu não estou atendendo os meus pacientes, eu sempre estou cuidando dos outros, né, ajudando as meninas a manejar e ficar à frente da clínica infantil, voltada sempre para a TCC, que é uma das abordagens que a gente tem na psicologia. Sim, muito interessante. Então, por isso, né, que você quis que essa temática dessa prevenção ao adoecimento emocional, né, que o foco que a gente vai dar aqui, gente, é na parte das emoções mesmo, não necessariamente de transtorno, tá? Na infância. E a Leonor propôs alguns temas dentro desse tema maior, né? Que eu ia pedir para você, Leonor, se já quiser iniciar, Vou começar então. aqui, falar um pouquinho qual que é a importância, né, da saúde emocional desses pais ou desses cuidadores, né? A gente fala geralmente assim que quem faz essa função pode ser um avô, uma avó, pode ser uma instituição, enfim, tem alguma importância a saúde emocional desse adulto, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho, por gentileza. A gente está acostumada a falar assim, pai e mãe, né? Mas quando eu me retrato, né, a pai e mãe, pode ser avó, tio, quem cuida realmente da criança, que é mais habitual para a gente falar pai e mãe. Mas quando eu vou falar sobre isso, eu quero que vocês pensem, né, que não é só pai e mãe, só o pai e a mãe. Vamos se limitar só a essas duas figuras, mas sim a outras figuras que são muitas vezes responsáveis e que acabam cuidando da criança. E sempre quando eu falo sobre a saúde emocional, não tem como eu não olhar para os pais. Porque é muito comum os pais falarem assim, né? Eu vou priorizar a saúde emocional, a terapia do meu filho. Só que não é assim, não tem como a gente priorizar a saúde emocional da nossa criança, do nosso filho, se nós estamos, né, com a nossa saúde emocional prejudicada. Como que a gente vai ajudar as crianças se a gente não consegue se regular, não consegue se acalmar, sendo que a gente não está emocionalmente bem? Então a gente tem que focar em nós, a gente tem que olhar para nós e entender que nós somos os adultos da relação, né? Nós temos que estar emocionalmente saudáveis para conseguir sim ajudar os nossos filhos. Então, quando o adulto é saudável, ele é capaz de fornecer esse ambiente acolhedor, esse ambiente seguro para a criança. E a gente sabe, né, que tem muitos desafios na maternidade, na paternidade. Se o adulto ele já é emocionalmente saudável, se ele sabe se conseguir se regular, se acalmar diante das situações que são estressantes do dia a dia, ele vai conseguir passar por esses desafios de uma forma mais leve, de uma forma mais assertiva. Nós sabemos que no dia a dia tem muito estresse, o trabalho, né, questões pessoais, que a gente acaba descontando nas crianças. E nós somos o modelo para eles. Tudo que nós fazemos, as crianças estão olhando e fazendo igual. É muito comum, né, quando a gente fala assim, quando chega uma criança que ela é muito agressiva, que ela bate em todo mundo. A gente pergunta para os pais, como que vocês lidam, né, com essa agressão? Vocês batem, vocês gritam? E muitas vezes a criança, ela tá fazendo a mesma coisa que o pai e a mãe faz diante de uma situação de raiva. Então a gente tem que estar atento, né? Como que nós estamos emocionalmente, como que estão os nossos comportamentos, porque nós somos o modelo para a criança. Então a criança sempre vai estar repetindo o padrão, né? E muitas vezes a gente faz automático, sem a gente perceber que a gente está fazendo alguma coisa. E a criança vai, faz igual, e a gente quer corrigir, só que a gente acaba fazendo igual ela faz, né? A gente é uma criança, só que nós estamos no papel de adulto. Então não tem como a gente falar para a criança não gritar com um amigo, não bater se a gente faz isso com ela. Então a gente tem sim que cuidar das nossas emoções, dos nossos comportamentos, para a gente conseguir ajudar os nossos filhos. Até eu ia te
perguntar assim, Leonor, é muito mais, né, o exemplo, né, como que eu estou agindo, ali o meu comportamento teria que ter essa percepção. Eu gosto muito da palavra autopercepção Ah, ligada aí, sim. do que eu falar, né, como você Uhum. trouxe, não brigue com o amiguinho, e eu brigo com a minha É, esposa, com o meu criança, colega, né? né? Aham. Não tem como a gente exigir da criança um comportamento diferente que a gente tem. Como que a gente vai falar para ele não bater, para ele não gritar, para ele não fazer tal tipo de comportamento a gente faz igual? Então, a criança, ela acaba sendo um reflexo da família, um espelho da família, né? Então, a gente tem que estar atento para nós, né? Enquanto adultos, como que nós estamos agindo, se a gente consegue se regular, se a gente se acalma diante os desafios, as situações estressantes, ou se a gente desconta tudo neles. Sim, muito interessante. Uma outra questão, né, que a Leonor propôs para nós seria assim que existe uma certa diferença, né, Leonor, entre o que é patológico e o que seria patologia, né, em relação principalmente à parte emocional dessa criança e o que seria saudável, né? Como as pessoas falam assim, a questão do normal. Eu acho que mais interessante a gente falar nessa palavra de saudável, porque um dos mitos que a gente escuta muito, Leonor, até queria que você explicasse se isso realmente é correto, é que a criança não tem, por exemplo, um transtorno de depressão, a criança não tem esses tipos de questões mentais, né? Sim. Uma coisa assim, boba, mas importante, porque ela não tem conta para pagar, por exemplo, É, né? E eu queria que você explicasse um pouquinho por que que essa criança pode sim adoecer emocionalmente, dependendo se não tiver ali um ambiente acolhedor, como você trouxe, se esses pais nem se percebem como que está o emocional deles, né? Então, se puder trazer também essa diferença do patológico, do saudável, como dar uma investigada, que você vai trazer mais para frente, né, os vídeos. vai acabar entrando um pouquinho no que eu vou falar, né? Mas assim, Junto. mas assim, tudo depende da intensidade, da frequência da emoção da criança, né? Tem crianças que têm preocupações que são persistentes, que são mais frequentes, que a gente vê que foge do normal, né? Que não é normal uma criança ter aquele tipo de preocupação que está sendo uma coisa frequente e está gerando um sofrimento. Porque a gente também tem que ver o prejuízo que aquela emoção gera na criança, um prejuízo, um sofrimento social, familiar, que impede a criança, por exemplo, de experimentar situações novas, ir para casa do amiguinho. Então a gente tem sempre que olhar a frequência e a intensidade daquela emoção. Eu sempre gosto de falar, conversar com os pais, né, quando eu falo sobre isso, que, por exemplo, o medo, ele tem. Cada fase, né, da criança passa por medos diferentes. Crianças menores têm medo de escuro, por exemplo, têm medo de monstro. Crianças maiores vão ficando com medo de perder os pais. Então, para cada fase tem o medo, né? Tem uma situação que é esperada. Só que, por exemplo, se a criança está com muito medo, né, de ir para a escola, não consegue ficar sozinha, numa idade que não era para ela ter esse medo, a gente tem que investigar, entendeu? Porque aí já foge do normal, daquilo que é esperado para aquela faixa etária. Então, a gente sempre tem que estar atento aos sinais, aos sintomas, aos comportamentos que são um dos fatores, né, de risco que a gente tem que estar atento, essas mudanças repentinas de comportamento que a criança tem. Às vezes é alteração de sono, de apetite, muito choro, né? Ela acaba se isolando, querendo ficar sozinha, não conversa mais, não interage com os amigos como ela interagia antes. Então a gente tem que ficar atento a tudo que a criança está nos mostrando, né? Os comportamentos que ela está nos mostrando, porque dependendo da idade, a criança não vai conseguir chegar e falar assim, mãe, eu tô triste por conta disso, 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 né? Eu tô com medo de que eu vou te perder, alguma coisa vai acontecer. Ela não consegue expressar esse sentimento de uma forma verbal, né? E aí fica difícil a gente conseguir também ajudar essa criança, que a gente não sabe o que ela está sinalizando pra gente. Só que o comportamento por si só já diz muito, principalmente com crianças pequenas que não conseguem realmente elaborar aquilo que está sentindo e expressar, né, para os pais de uma forma clara. E que você falou, né, Até. da questão só para eu fechar, dos transtornos, Uhum. né, que depressão tem para criança, que não tem conta para pagar. Isso, Isso os mitos. também os mitos. Porque assim, isso também acaba entrando nos fatores de risco, que o histórico psiquiátrico familiar, a gente sempre tem que estar atento, né? Então, assim, se já tem um histórico de depressão, de ansiedade, é aquele tio que mudava de humor muito rápido, uma hora estava feliz, estava triste, era uma coisa estranha, né? Talvez a pessoa não vai conseguir chegar e falar assim, não, ele era bipolar ou ele tinha depressão, mas assim, consegue colocar comportamentos que talvez caracterizam uma depressão, só que nunca teve um diagnóstico, nunca foi atrás para saber se tinha ou não.
Então, assim, quando a gente tem um histórico psiquiátrico, né, na família, a gente tem que ficar atento, porque realmente, assim, quanto antes a gente procura o tratamento, melhor é o prognóstico, né? Melhor vai ser a terapia, né? Pra gente realmente dar uma qualidade de vida melhor para aquela criança, caso ela tenha algum transtorno. Então, criança tem depressão sim, né? Pode ser um pouco mais nova, menor, a gente pode achar que não é nada, que é só uma besteira, uma bobeira, mas pode sim, né, ter uma depressão e ter essa tendência a desenvolver certos tipos de transtornos. Sim. O que eu ia te perguntar, Leonor, também, eu estava pensando aqui, sobre a dinâmica da família, né? Às vezes também a família está passando, sei lá, um pai desempregado, por exemplo, aí os dois já estão mais nervosos. Isso também acho que de alguma forma passa para a criança, né? Na psicanálise, assim, que é da área que eu sou, a gente fala muito do inconsciente. Não é tanto que o que eu falo, mas o jeito que eu vivo é isso que eu acabo passando. Mas eu fiquei pensando assim, sei lá, um luto na família, qualquer questão diferente do habitual, eu acredito que essa pressão, esse estresse também acaba indo para a criança se eles não perceberem. Igual alguém falou aqui sobre a questão do cuidado com que a gente fala com essa criança, né? E você estava trazendo essa questão de que a criança não vai saber nomear isso. Eu vi uma vez numa palestra de uma doutora em psicologia sobre essa questão de quem nomeia seria o adulto, mas aí entra essa questão que você está trazendo, a importância de o adulto nem sabe nomear as emoções dele, como que ele vai ajudar essa criança a nomear dela, né? Então, é importante essa autopercepção, se não está conseguindo sozinho buscar ajuda, né? Eu falei esse adulto, assim, então achei muito interessante, mas queria saber essa questão um pouquinho assim da dinâmica familiar, como que será que ele, meu deu um exemplo, sei lá, um luto, a família está passando ou um desemprego. Teria que falar com essa criança, né? Simbolizar isso, passar para ela, né? Até onde é o limite que ela entende, mas para não deixar ela assim meio de fora, sabe? Porque às vezes ignora, não, a criança não sabe de nada e a criança sente aquela pressão, né? Até porque também a criança ela faz parte da dinâmica familiar. Então, muitas vezes a gente não quer passar para a criança para poupar ela de certas preocupações, por exemplo, né? E aí depende, o que a gente vai falar, depende da idade. Uma conversa na questão do desemprego é diferente para uma criança de 3 anos, para uma criança de 10, para uma criança de 8, até pelo entendimento cognitivo dela. Então, a gente tem que colocar também de uma forma que ela entenda. Porque geralmente a gente coloca de uma forma. Exatamente, a gente coloca de uma forma talvez muito desesperadora e a criança começa a ter muitas preocupações e uma sobrecarga que não era para ela ter. Pensa uma criança que já tem um funcionamento mais ansioso, que já se preocupa com as coisas que vão acontecer no futuro. E aí os pais falam, nossa, estou desempregado, vai faltar para pagar a conta, que não sei como que vai ser. E começa a passar aquilo para a criança. Às vezes os Formando pais... as crenças, né? Às vezes os pais nem falam diretamente para a criança, mas a criança está no sofá, está na sala, está no mesmo ambiente e acaba ouvindo. E ela interpreta isso e muitas vezes guarda para ela. E ela não conversa com ninguém. Então ela fica pensando, nossa, meu Deus do céu, não vai ter dinheiro para ir no mercado, né? Não vai ter dinheiro para fazer alguma coisa. E muitas vezes tem esse dinheiro, mas na cabecinha dela, nas limitações dela, ela imagina de uma forma totalmente diferente a situação em si, entendeu? É muito literal, né? Também eu vi umas explicações esses dias sobre isso. Quando a criança escuta, sei lá, um exemplo, o dinheiro é sujo. Para ela é sujo, aquilo ali ela não pode. E aí pode nascer algumas crenças limitantes, né? O próximo tema que a Leonor propôs para nós foi trazer quais que seriam, né, Leonor, os fatores de risco e os fatores de proteção em relação a esse tema de adoecimento emocional infantil. Então, como eu já falei um pouquinho, né, antes, esses fatores de risco que a gente tem que ficar atento, acho que o principal, assim, de todos, né, é a questão do histórico psiquiátrico. Se na família tem um histórico de depressão, ansiedade, a gente tem que ficar atento a todos os sinais, a todos os sintomas que a criança está nos trazendo. Assim, também se tem um ambiente que é negligente, já teve trauma, já teve abuso, tudo isso a gente tem que ficar atento, né? Se os pais deixam com outras pessoas, a gente tem que ficar atento a todos esses sinais que a criança vai dar. Mas o principal, assim, de todos, que eu gosto muito de enfatizar, até nas anamneses dos pais, quando chegam até nós, é a questão do histórico psiquiátrico. Porque às vezes a criança tem algum comportamento que a gente não se atenta no histórico psiquiátrico que a mãe falou. Ai,
meu avô, né, ela era muito quieto, igual eu falei, mudava de humor e tal, e a criança tem um problema de regulação emocional da raiva. A gente não consegue entender como que ela, por que ela tem tanto problema assim. Quando a gente vai ver o histórico familiar, tem algo que tá voltado para a questão do humor, que consegue encaixar aquela peça no quebra-cabeça e faz mais sentido para a gente, né? O porquê da criança estar agindo daquela forma. Porque pode ter, sim, uma questão de um transtorno que pode estar se desenvolvendo, que a gente não está conseguindo olhar de uma forma mais clara, de uma forma mais ampla. Então, os fatores de risco, né? Os principais que a gente tem que ficar atento e não pode deixar de lado os fatores, a questão do histórico psiquiátrico. A Ana Flávia, né, a dona da clínica, ela sempre fala assim, né? A gente tem que ser curiosa. Então, pergunta tudo que você quiser, né? Tudo que, assim, que for realmente, talvez para você, para a pessoa, não vai fazer tanto sentido você perguntar, mas pergunta. A gente tem que ser curiosa para saber daquela histórico da família, como que os avós eram, como que os pais eram, saber tudo. Porque quanto mais informação, melhor. Quanto mais dados a gente conseguir colher na hora da anamnese, melhor para a gente conseguir entender o caso depois, né? E os fatores de proteção, né? Da família dar um apoio para a criança, saber acolher aquela emoção, validar muitas vezes a emoção que a criança está trazendo, acolher. Eu vejo que às vezes a criança traz um medo, traz uma tristeza, que a gente pode olhar e falar assim, nossa, que bobeira, você fica triste por causa disso. Você fica triste porque o amigo não tá falando com você. Você fica triste por... Assim, sabe? Às vezes os pais têm um olhar, que bobeira ficar triste por causa disso. Mas para a criança, aquilo é muito real. Aquilo realmente gera um sofrimento para ela. E a gente não valida essa emoção. A gente deixa de lado, achando que não é importante. Entendeu? E isso é um grande erro. Então a gente tem que entender que para a criança aquela emoção é muito real. Gera um sofrimento. A gente tem que entender, ajudar a criança muitas vezes a resolver o problema. Talvez ela tá numa situação na escola que brigou com um amiguinho e não sabe como resolver aquela situação. Então, também de ajudar as crianças a nomearem as emoções, a acolherem e resolverem um problema, caso elas estejam passando por algumas situações que elas tenham dificuldade para resolver sozinha. Sim, eu ia até te perguntar, Leonor, quando você fala validar, poderia dar mais algum exemplo, assim, Aham. de que seria esse adulto validar, né, a emoção dessa Aham. criança? Quando eu falo validar, eu gosto de dar o exemplo assim: olha, eu entendo que você tá triste, isso faz parte. Eu entendo que você tá com raiva, por exemplo, porque eu peguei o seu celular porque deu a hora. É normal ficar assim, né? Você ficar triste porque o seu amiguinho ficou bravo com você. É normal você ficar com medo, por exemplo, porque eu demorei um pouquinho mais. Então, assim, colocar que aquilo que a criança está sentindo é normal, que é esperado, que tá tudo bem ela sentir aquilo. Não tá errado ela ficar com raiva, não tá errado ela ficar triste. Então, acolher, né, validar essa emoção é realmente você se compadecer com a emoção da criança e entender que faz sentido, que tudo bem ela tá se sentindo assim e que a gente vai encontrar outras formas para a gente conseguir resolver aquela situação. Até parece assim, me veio muito na cabeça a questão de ter esse diálogo, né? Ter esse tempo, que geralmente tem uns que falam que não tem tempo, mas assim, sair um pouquinho ali da TV, do Instagram, do Face, não sei o que cada um gosta, e conversar com essa criança, né? Fazer ela simbolizar, ter essa conversa, ouvir o que ela está sentindo, né? Porque parece assim, né? Não sei, você que está lá na clínica atendendo as crianças, com certeza deve ver, mas assim, parece uma coisa tão óbvia e tão simples, mas não é feita, né? Conversar com essa criança e ouvir o que É o ela está diálogo, falando né? e Os pais têm acolher. que ter com as É crianças. importante, né? Assim, quando os pais falam, né? Não tenho tempo, é muito corrido. Eu entendo que às vezes é muito corrido, não tem tempo. Mas eu sempre gosto de falar assim, que para a criança é melhor a qualidade do tempo do que a quantidade do tempo. Tem pais que ficam talvez o dia inteiro com a criança, mas ficam no celular, ficam fazendo outra coisa. Não tá ali Tem com a isso ainda. criança, né? É melhor tirar assim 5, 10 minutos do seu dia para perguntar, filho, como que foi a escola hoje? O que aconteceu? Me conta, né? Como que foi no parquinho? Assim, tirar 5, 10 minutos para perguntar o que aconteceu, né? Se aconteceu, se ela tá feliz, se ela tá triste, que emoção que tá sentindo. Isso para a criança já é importante. E abrir um espaço para a criança também conseguir expressar aquilo que ela tá sentindo, né? Ter esse vínculo de confiança, de segurança mesmo nos pais, de saber que pode contar com os pais, que pode realmente se abrir e se expressar de uma forma leve, né? Sem medo do que os pais vão fazer ou não com aquela emoção da criança. Então a criança tem que ser Sim. ouvida sim, sempre, em todos os momentos.
Alguém comentou aqui, acho que é Simone, criança quer ser ouvida. É interessante que quem não quer ser ouvido, né? Todos nós. E imagine a criança que está ainda ali construindo, como você falou, que está passando por vários tipos de medo, várias fases. Até antes de passar para o próximo, essa questão que você trouxe da validação é tão importante, né? Que eu ia falar assim, tem uma questão que as emoções... Tem gente que pensa que, tipo, a tristeza, a raiva, aquelas emoções básicas, mas essa, tipo tristeza, a raiva, seria negativo. Mas não é que é negativo, né? Até tô aqui, gente, na frente da psicóloga, vamos ver se eu vou acertar. Mas seriam desagradáveis, né, Leonor? Eu prefiro falar assim, que são desagradáveis, assim. Não é tão fácil lidar com tristeza, com a raiva, com aquela fúria. Mas aí temos a alegria, a felicidade, enfim. Mas fazem parte, né, de nós sermos humanos. Ninguém é 100% feliz e alegre o tempo todo. Claro que se você está 100% triste, é bom investigar, né? Também não, tem que achar um equilíbrio, né? Se você puder comentar só um pouquinho dessa questão das emoções, que o ser humano tem que viver todas, né? Não tem como não viver. Isso, assim, eu não gosto de usar emoção ruim e emoção boa, porque emoção é emoção, nem é ruim como é bom. Faz parte, todos nós sentimos. O que acontece é que algumas emoções, elas causam sensações agradáveis e desagradáveis no nosso corpo. Então, quando a gente está com muito medo, a sensação que a gente tem no nosso corpo é muito ruim. Ninguém gosta de sentir muito medo, de sentir muita tristeza. Porque a gente fica pesado, né? O coração aperta, a garganta fica seca, o coração acelera. Então, as sensações são desagradáveis. Nenhuma emoção por si só é boa ou ruim, mas o que ela causa em nós pode ser agradável ou desagradável. Quando eu tô com as crianças, eu sempre gosto de dar um exemplo assim, que cada emoção tem um significado diferente para nós, né? Então, assim, às vezes a criança, eu falo assim, sempre dou um exemplo meu, né, para eles entenderem. É assim, olha, eu moro longe da minha família mora em outra cidade. E eu fico muito triste, às vezes, porque eu tenho saudade da minha avó, né? Dos meus tios, das minhas primas. E eu falo assim, olha, eu fico muito triste às vezes, porque eu fico com saudade da minha avó. Talvez você não vai ficar triste porque você fica com saudade da sua avó porque ela mora perto de você. Mas você pode ficar triste porque o seu amigo não quer brincar com você. Ou você fica triste porque o papai e a mamãe te deixam de castigo. E isso é um motivo diferente. A tristeza, a emoção é a mesma. Mas cada um vai dar um significado diferente para ela, né? Então, assim, ela é universal? É. Mas cada um coloca um sentido e um significado diferente para ela. O que te deixa brava não me deixa brava. Até porque também cada um tem uma história de vida diferente, né? Então, cada emoção vai despertar um significado diferente para cada um. Então, quando a criança começa a entender isso, até para ela conseguir se expressar e falar mais sobre a emoção, é mais fácil. Tanto que os pais sempre falam assim para mim, nossa, Leonor, meu filho tá conseguindo falar mais o que ele tá sentindo, né? Tá conseguindo se expressar mais. Eu tô lembrando de uma paciente agora que ela tava com muitos ciúmes de uma priminha dela que nasceu. E ela tava com muita raiva, né? Mas era ciúmes. Por quê? Porque ela era a primeira, agora nasceu uma outra menina que tava tomando a atenção dela. E aí, quando a gente começou a falar, né? Falei assim, fala pra ela o que ela tá sentindo, ela tá com ciúmes. Começa a nomear o que ela tá sentindo pra ela mesma. Entender que, às vezes, isso no corpinho dela significa que ela tá com ciúmes. E quando ela começou a falar com ela sobre isso dessa forma, que é ciúmes, explicar realmente o que é o ciúmes, quando acontece, essa criança começou a entender que, nossa, então eu não sou ruim, né? Eu tô com ciúmes porque isso tá acontecendo, mas ok, eu não vou perder meu espaço. Eu posso brincar com a minha priminha de outro jeito, eu posso ajudar, cuidar. Então, tudo isso, só o fato dela conseguir entender o que ela estava sentindo e o que isso gerava no corpo dela, já ajudou ela a se regular e ter comportamentos mais adequados, né? Mais esperados para aquela situação. Muito interessante isso, desse nomear, de ela ter com quem falar. No caso, a sua paciente, você foi ensinando ela ali a validar, né? Essa questão da emoção, e ela leva para a vida. É psicoeducação, né? Que vocês falam, que geralmente se usa. Isso é muito importante, tipo assim, eu acho assim, muito importante, Eleonor, no adulto, porque no meu caso eu atendo adulto. É tanta coisa que eles trazem da infância que a gente pensa que não estão ouvindo, não estão ligando. Não, eles levam para a vida inteira e às vezes tem inibições até hoje, né? Então, assim, a importância que você está trazendo hoje, eu achei incrível esse tema, de os pais se observarem se eles conseguem ou não nomear, se eles estão conseguindo ali observar como que eles lidam com essas emoções, porque todos vamos ter todas as emoções. Eu acho, assim, essa parte muito importante de ficar claro.
seja emoções agradáveis ou desagradáveis. Claro que se está em excesso alguma dessas mais desagradáveis, é investigar, né? Ir atrás de um profissional. Mas sabe o que acontece, Larissa, que eu vejo? Que assim, nós não tivemos essa educação emocional. Então, quando eu era pequena, eu não fui no psicólogo para falar das minhas emoções, para falar de uma situação que eu estava vivendo. Eu não tive isso. E eu vejo que não, assim, eu também atendo vários adultos. E eu vejo que ninguém teve essa educação emocional que as crianças de hoje estão tendo. Tem crianças que chegam até nós que, assim, não tem nenhuma demanda específica, né? Nossa, tá acontecendo uma situação que tá gerando um sofrimento. Não tem, às vezes, uma demanda muito grave. Mas os pais falam assim, não, eu quero colocar a minha filha aqui para ela saber o que ela tá sentindo. Importante, né? Conseguir ajudar ela na questão emocional, né? Na inteligência emocional. Então, eu acho isso, assim, fantástico, né? Muito bom. Porque quanto antes os pais conseguirem buscar, né? E colocar, e dar essa oportunidade para a criança conseguir entender o que ela tá sentindo, o melhor e mais saudável ela vai ser na fase adulta, nos relacionamentos. Vai conseguir se posicionar de uma forma assertiva, não vai aceitar tudo que colocam para ela. Então, acho que isso, assim, é fantástico, assim, sabe? A consciência que os pais estão tendo agora para a psicologia infantil, né? Para a inteligência emocional. Eu, quando tiver filhos, com certeza vou fazer isso, porque eu vejo a importância, a diferença que dá. Eu tenho, assim, criança de 3 anos, 4 anos que fala, eu tô com medo, eu tô triste, nossa, eu tô com muita raiva. Eu acho isso tão lindo quando a criança consegue nomear. Consegue nomear, assim, e falar o que realmente ela tá sentindo. E faz sentido, não é uma situação que não faz parte do contexto. Quando você vai ver ali o contexto em si, aquela emoção, ela faz sentido naquele momento, né? Então, eu acho, assim, fantástico quando a criança consegue nomear e falar, ai, tô com raiva de tal coisa, eu tô triste. E eu acho isso muito, muito interessante, né? Essas falas das crianças, quando elas já têm essa educação emocional desde a infância. Sim. Se der tempo, depois eu quero comentar algo sobre isso que você trouxe. Nós não tivemos essa oportunidade, né? E vamos para o último tema que a Leonor propôs para nós, sobre, né, ainda o tema, eu tentei fixar ali, não consegui, mas é prevenção do adoecimento emocional na infância, tá, gente, que a gente está falando aqui. E o último tema, Leonor, ia te perguntar, quais que seriam os sinais de alerta para esses pais, para esses cuidadores, né, que eles precisam ter aí, que faz essa função de cuidar dessa criança? Os principais sinais que os pais e cuidadores têm que ficar atentos são as mudanças repentinas de comportamento e de humor. Então, se percebe que a criança é alegre, é extrovertida e, assim, simplesmente, do dia para a noite, ela muda de humor, quer ficar isolada. Ou se ela tá muito irritada, se ela tá mais calada, né? Se ela não tá mais introvertida. Todas essas mudanças repentinas que a criança tem de uma hora para outra, a gente tem que ficar atenta, né? Porque esses são sinais de alerta que as crianças estão dando para nós. Então, talvez, igual eu falei, falta de apetite, né? Não tá conseguindo dormir bem, tá com muito irritada, mudou de humor, tá ficando mais agressiva, não tá conseguindo conversar. Todas essas mudanças que a criança tem de uma hora para outra, que os pais sabem que isso não faz parte da criança, que tá acontecendo alguma coisa, a gente tem que ficar atenta, porque alguma coisa está acontecendo, a gente não está conseguindo ajudar essa criança. Então tem que estar observando mesmo, né, ali como. Mas olha que interessante, se eu já nem observo esse filho hora nenhuma, então dificilmente eu vou conseguir ver as mudanças. Então é muito importante que você trouxe, tira ali 10 minutinhos para você falar como que foi seu dia, né? Para deixar essa criança simbolizar, falar o que ela está sentindo. Muito importante. Exatamente. Aí, voltando então rapidinho, o que eu estava querendo falar quando você trouxe a questão de nós não ter tido a oportunidade, agora vou me abrir aqui um pouquinho. O ano passado, por exemplo, eu fiz terapia de casal mesmo, né? Eu e meu esposo, nós fizemos 1 ano com uma psicóloga e psicanalista. Nossa, agora me fugiu o nome dela, que vergonha. Mas, enfim, eu não tô lembrando o nome dela. A gente fez online, gente, é super prático esse negócio do online. E foi tão, assim, é tão importante, né? Tão interessante eu ressignificar, que nem eu faço análise há 1 ano e meio, eu entendendo tudo que eu passei na infância, tudo que eu não quero, tipo assim, passar para o meu filho, o que eu quero escolher passar e como que eu vou fazer isso. E eu e meu esposo conseguir melhorar nosso diálogo, quanto que eu acho, eu ainda também não tenho filho, estamos planejando,
quanto que eu acho que eu vou conseguir agora passar isso para o meu filho. Porque se nem eu conseguia me olhar, me entender, me compreender, imagina como que eu vou compreender um outro ser humano, né? Então, eu acho assim que esse tema é muito rico que você focou, né, nessa questão dos pais estarem bem emocionalmente, lembrarem que eles têm que se observar e conversar com essa criança, né? Essa criança precisa ser ouvida, as emoções delas precisam ser validadas, mas eu acho muito interessante isso, Leonor, de primeiro eu validar minhas emoções, me observar, e eu vou conseguir passar isso para o meu filho, né? Muito interessante. Os pais têm que saber, né? Se regular, se acalmar, saber o que está sentindo também, o que está acontecendo com ele mesmo, né? Na questão das emoções, dos problemas, para aí sim conseguir ajudar os filhos a lidarem com situações que são difíceis. Então, assim, eu sempre falo que os pais emocionalmente saudáveis são capazes de fornecer, né, esse desenvolvimento saudável na questão dos filhos. Seja uma questão cognitiva, na questão da saúde emocional. Ele consegue fornecer tudo isso. Por quê? Porque ele está bem emocionalmente. Se ele está bem, fica mais fácil para ele lidar com os desafios e com as situações corriqueiras do dia a dia mesmo, de uma forma mais assertiva, de uma forma mais efetiva. E não, assim, descontando tudo na criança, achando que a criança é culpada de tudo. Não, né? Saber separar o que é meu e o que é daquela criança, o que é do meu filho, que eu não posso jogar, não posso colocar e culpar a criança por tudo, porque a criança não tem culpa de nada, né? Nós que somos, eu já falei no começo, nós somos os adultos da relação, não é a criança. Então você tem que se regular. Se tá estressado, se tá nervoso, quando a criança pede alguma coisa, ao invés de responder de uma forma impulsiva, sai de perto, respira, volta, toma uma água e depois resolve a situação, né? Para conseguir se acalmar e aí sim conversar com essa criança que também quer atenção, né? Que também quer um amor, que também quer tá esperando mais um Precisa, né, acesso na dos verdade. pais, precisa, exatamente. Até você me falando, eu tô lembrando aqui, você falando essa parte da calma, de respirar, uma das coisas que me ajudou, que eu já tive misto de depressão e ansiedade, eu não sei, acho que mudou esse nome, né? Nem é mais misto, mas enfim, eram os dois, é aquela coisa de, ai, tô muito triste, ai, que tem que fazer tudo do planeta Terra. E aí eu descobri o Mindfulness, que é apaixonada, que é a atenção plena, né? De você observar, tentar dentro do possível, porque o ansioso quer fazer tudo. Então, mas dentro do possível, fazer uma coisa por vez, que nem a questão aqui que nós estamos trazendo da criança. Como a Leonor trouxe, nossa, 10 minutos, gente, o que é 10 minutos? Você parar e prestar atenção, não é assim, é que eu tô usando o celular, mas vou fingir que isso aqui fosse o celular, não é assim, como foi seu dia? E me dando mensagem, é prestar atenção naquele momento, então a atenção plena, gente, depois até escrever aqui daqui a pouco vocês verem, né? E isso é muito importante, gente, muito assim, rico também, né? O que mais que eu ia te perguntar? A princípio era isso. Até ninguém colocou aqui nenhuma questão. Eu ia perguntar se alguém quiser mandar alguma pergunta. Nós temos alguns minutinhos já para finalizar. Mas era isso o tema, né? Prevenção do adoecimento emocional na infância. O foco, né, Leonor, é os pais aí trabalhar a parte deles. E interessante que você trouxe essa questão de ele saber fazer isso. Eu tava pensando aqui, se não souber, aprender, né? É possível aprender, né? E assim, hoje eu vejo que tem muitas informações, né? Talvez a pessoa não tenha condição de pagar uma terapia. Mas hoje tem tantos artigos, a gente vê o Google, o YouTube, né? No Instagram, tem psicólogas mesmo, sabe? Que colocam... tudo esmiuçado. Então assim, hoje tem muitas informações. Então, uma coisa é a gente pecar e errar por conta de falta de informação. Hoje não falta informação. Hoje tem muitas coisas que a gente consegue ir atrás, fazer diferente, o que a gente está errando, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode reparar, né? Então, informação não falta hoje em dia, tem demais. Então, se não pode pagar uma terapia, não pode pagar um tratamento, busque outras formas para conseguir realmente ajudar a criança com os recursos que tem e do jeito que você pode no momento. Sim, cada um tem que ver, né, o que é possível para si. Inclusive, se trazendo, existe muita... Quem não souber também pode depois tentar falar com a gente dá um jeitinho de postar. Tem muita coisa social hoje em dia também. Tipo assim, que terapia com valor social, tem uns lugares que até é de graça por um tempo determinado, né? Então...
Não é que também não tem lugar, tem sim, gente. Tem, eu brinco assim, quem procura acha, assim, tem que Exatamente. insistir. E se não sabe, pergunta aqui no Grupo Amor Vida, a gente vai Pergunta pra conversando mim aqui também. com os nossos pares, pergunta pra Leonor. Sempre tem, gente, em algum lugar, como ela falou, na verdade, conteúdo tem de monte, você tem até que filtrar, Exatamente. ver qual Tem que que é o fazer muito foco, cuidado. né? Vamos ver se a gente não traz, né, Leonor? Quem sabe um tema de como que esse adulto pode começar a validar as emoções, como que ele pode começar a se perceber, umas coisas assim bem práticas para ele conseguir viver isso e passar para os seus filhos, para os seus sobrinhos, enfim, quem eles tiver oportunidade de falar, né? É que o que eu vejo, Larissa, que assim, no dia a dia da clínica, assim, pra gente que tá nessa área, às vezes são coisas que são muito simples pra gente, que às vezes eu penso assim, gente, mas isso é tão simples, é tão óbvio, não tem por que eu passar isso, Mas assim, para o outro sabe? não, né? Mas pro outro, assim, faz muita diferença. Esses dias a mamãe falou assim pra mim, Leonor, fala no Instagram lá, como que eu faço pra me acalmar? Quando eu tô ansiosa, o que eu posso fazer pra me acalmar? E assim, a gente fala tanto sobre Olha só. ansiedade que, assim, eu falei, gente, mas será, né, que eu falo sobre isso? Ela falou assim, fala, porque eu não sei, eu tenho dificuldade. Então, assim, são coisas que para nós, e que enquanto estamos, né, nessa prática no dia a dia, é muito simples, é muito óbvio, que a gente pensa assim, nossa, gente, isso é muito óbvio para eu colocar aqui, isso é muito simples, talvez, para eu colocar aqui no Instagram. Mas uma coisa que é simples pra gente pode mudar muito a vida do outro. E aí, depois dessa Sim. conversa que eu tive com essa mãe, que ela me trouxe isso, eu falei assim, gente, eu vou começar a trazer coisas do dia a dia que realmente as pessoas podem colocar em prática, né? E que uma mudança, talvez, de olhar, uma mudança no pensamento, uma mudança de tentar lidar com a situação, pode resolver uma situação que, a princípio, é assim, impossível de ser resolvida, é muito difícil de resolver, né? Com uma simples mudança de olhar para aquela situação, né? De pensar Sim. sobre aquilo. Então, acho que são coisas práticas que a gente pode fazer assim, que tem muita diferença, dá muita Trocar a lente, diferença né? no dia a Me veio dia. aqui na cabeça. Aham. Trocar essa lente, né? Essa lente de, por exemplo, né, você trouxe da não consigo ficar calma. Mas troca essa lente, por que será que também é interessante investigar, né, Leonor? Não sei se você vê assim também essa questão de por que será que nunca tá calma? Por que será que tá sempre se estressando, né? É interessante sempre investigar. Aí essa questão da atenção plena, do mindfulness, ele ajuda muito a gente assim, a se observar, a conseguir ver os gatilhos, né? O que está causando. Enfim, gente, é isso. Ninguém tá mandando perguntas. Se vocês quiserem, manda aí perguntas que a gente já vai finalizar a live, tá? Essas lives estão acontecendo, gente, toda quarta-feira, né? Aqui no arroba do Grupo Amor Vida mesmo, tá? O Grupo Amor Vida, como eu já tinha iniciado falando um pouquinho, a gente tem um número que é gratuito, que é o 0800 750 5554, que é das 7 horas às 23 horas, horário aqui de Mato Grosso do Sul, ou das 8 à meia-noite, horário de Brasília, de São Paulo, que você pode estar ligando se estiver com alguma crise emocional, com alguma questão que você fala, nossa, eu não tenho com quem falar, tá? Você pode estar ligando porque vai ter um voluntário ali que foi treinado para isso, onde a gente tem um sigilo, você não precisa falar seu nome, falar de onde você está falando, a gente não consegue ver o seu número, tá? Então você pode ali apenas desabafar, onde a gente tem o nosso lema, que uma dor compartilhada dói menos. E isso é muito importante a gente simbolizar, falar sobre o que a gente está passando, o que a gente está sentindo, como a Leonor trouxe, que às vezes a gente está assim com um olhar que o fim é a única alternativa, e não é. A gente talvez às vezes precisa de uma outra pessoa ali que, no nosso caso, vai ser sem julgamento, com toda a empatia possível, né? Essa escuta é muito empática e vai te ajudar a ver que não é só essa alternativa, que tem muitas outras alternativas aí que vocês podem formular juntos, tá bom? Então, fica aí essa questão, esse alerta que a Leonor trouxe, né, em relação, voltando um pouquinho ao nosso tema da prevenção do adoecimento emocional na infância, que esses pais têm que estar muito atentos a eles também, né? E também, porque se eles estiverem atentos a eles, né, Leonor, eles vão Sim. conseguir estar atentos a essa criança que ela trouxe, também os sinais de alerta, né, as mudanças. Pode falar, Leonor. Eu acho que assim, o foco principal assim, que eu quis dar, né, ênfase maior foi na questão dos pais mesmo. Para eles conseguirem se regular, estarem atentos a si, o que está acontecendo internamente nas emoções, para aí sim eles conseguirem ajudar a criança.
como eu falei no começo, a gente sempre pensa que a saúde emocional do nosso filho tem que ser prioridade, mas não. Nós temos que priorizar primeiro a nossa saúde emocional, isso não é egoísmo, né? Nós priorizarmos a nossa saúde emocional, Sabedoria. né? Para a partir daí a gente conseguir ajudar, né, o nosso filho a se regular também emocionalmente. Então, o foco sempre vai ser da gente se cuidar, da gente olhar para si, para isso, né, a gente conseguir ajudar e cuidar dos nossos filhos. Sim, eu ia só ler uns comentários aqui, Leonor. A Lúcia é uma querida amiga aqui. Muito bom. O que tem de crianças ansiosas e muitos pais não sabem como lidar com a situação. Parabéns, meninas. E também acho que foi a Neuzinha aqui, deixa eu só ver. Deixa eu ver. As crianças também ligam para o 0800 750 5554. Olha que interessante, as crianças também ligam aqui para compartilhar a sua Olha dor. isso, né? Então é isso, gente. É esse o nosso tema. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai deixar salva a live. Vocês comentam lá o que vocês acharam. E se surgir alguma dúvida, né, Leonor? Comenta lá, porque nós vamos trazendo outros temas. Porque, nossa, eu achei muito rico esse tema, gente. Estou muito feliz. Eu adoro falar sobre isso também. Foi muito, muito interessante mesmo. E só esse finalzinho aí que você trouxe também é muito importante, né? Esses pais entenderem que eles se priorizar não é uma questão assim Egoísmo. errada ou certo. É importante, na verdade. E eu pensei até Fundamental. muito sábio, muito inteligente. Aquela questão, aquela historinha muito conhecida, mas importante, né? De colocar a máscara primeiro em si. Aí eu consigo ajudar o outro, senão eu nem consigo ajudar o outro, porque eu nem consigo me ajudar. Então é muito importante isso, viu? Ó, parabéns pela profundidade deste tema, Neuzinha. Então é isso, Leonor, muito obrigada. Foi maravilhoso ter você aqui conosco, tá bom? Obrigada a vocês pelo convite, né? Se vocês precisarem, a gente pode estar falando sim Vamos sobre precisar. temas, sobre outros temas para a gente conseguir ajudar, né? Quanto mais a gente ajuda, melhor. Então, para mim, estar aqui falando sobre isso é muito importante, tem muito significado também, né? Estar aqui e ajudar as pessoas e falar coisas que, igual eu falei, que são simples pra gente, que são talvez coisas corriqueiras do dia a dia, mas que para o outro faz muita diferença. Então, eu sempre falo que quanto mais a gente ajuda, melhor. Então, são simples dicas que nós damos, né, na sua conversa que a gente teve aqui, que com certeza pode ter ajudado os pais, né, a olharem, a se perceberem mais, a focarem em si e realmente entenderem quais são as suas demandas para assim ajudar os seus filhos. Então, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de falar sobre esse assunto. E quando precisar, você pode me chamar, que com certeza eu vou vir aqui para a gente conversar outras vezes. Chamaremos sim. Gente, é isso então. Muito obrigada pela participação de todos. Foi uma alegria ter vocês até aqui. Eu vou salvar, vocês vão lá e curtam a live. Se quiser, assistam de novo, comentam, tá bom? Um grande abraço e um grande beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.